Enem Diga que você não viu. Dicas para o Enem 2019. Professores do curso e do Colégio Objetivo. Olá, aluno, tudo bem? Sou o professor Guilherme, de Biologia, e hoje eu vim aqui dar dicas importantíssimas para você que vai prestar o Enem sobre um assunto muito importante, muito recorrente no Enem, né? E um assunto que faz parte do nosso dia a dia, é um assunto que vai fazer parte do nosso futuro, que é a biotecnologia. Okay? Então acompanha aqui comigo nossas dicas do Objetivo 2019. Pessoal, primeiramente, vamos pensar aqui nos transgênicos. Tá? O que seria um organismo transgênico? Os organismos genéticos são organismos geneticamente modificados, tá? Isso é importante, ok? Definidos como toda entidade biológica cujo material genético, o DNA, o RNA, foi alterado por meio de qualquer técnica de engenharia genética. Então, vamos pensar a respeito. Pessoal, transgênico, então, não é nada de ficção científica, é um organismo que foi no laboratório geneticamente modificado, onde eu posso colocar dentro dele um novo DNA de uma outra espécie, eu posso tirar um pedaço do DNA dele, eu posso corrigir um defeito genético, né? Qualquer alteração que eu fizer no material genético desse organismo, desde que seja uma alteração que não aconteceria naturalmente, eu tenho a criação de um organismo transgênico. Pode ser um animal transgênico, pode ser uma planta transgênica, um fungo transgênico e, mais comumente, uma bactéria transgênica. Tá? Não tenha dúvida que, nesse exato momento, alguém está fazendo uma bactéria transgênica num laboratório. É um mecanismo super simples de fazer. Okay? Você tem uma ideia aqui? Olha nosso exemplo aqui. Na figura ao lado, eu tenho um camundongo que está brilhando no escuro. Um camundongo fluorescente, porque por engenharia genética colocou-se ali um gene, né, de um outro organismo, né, de uma água-viva que brilha no escuro. Então ele emite uma fluorescência verde. Ok? Isso é um transgênico. Bom, vamos ver como isso acontece. Tá? Pessoal, aqui eu tenho um vídeo, né, uma animaçãozinha aqui feita pela nossa equipe, que mostra o seguinte. Eu tenho aqui uma célula humana, tá? Aqui, e do lado uma bactéria. Okay? Vamos imaginar, por exemplo, que eu precise criar insulina artificialmente. Por quê? Porque insulina geralmente é aquele hormônio que está em falta numa pessoa diabética. Okay? Antigamente, quando não tinha a biotecnologia, você teria que tirar insulina de animais, de porcos principalmente, o que era muito trabalhoso. Olha o que a gente consegue fazer com a engenharia genética. Né? Olha só. Eu posso pegar de uma célula humana e extrair da célula humana o gene da insulina. Então, fui lá, peguei da célula humana o gene, a região do DNA que me produza insulina. Essa região me interessa. Tá? O que nós podemos fazer por engenharia genética? Eu posso cortar esse DNA. Então, veja essa estrutura em amarelo. Tá? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Essa parte em amarelo é o DNA humano. Eu cortei esse DNA, né, através de enzimas especiais, chamadas enzimas de restrição, que vão lá e cortam o DNA do jeito que eu quiser. Então, nesse caso, eu fui lá e cortei este gene aqui, né, o gene da insulina. E se eu quiser produzir insulina de uma maneira industrial, para que eu possa distribuir, né, ou vender, no caso da indústria farmacêutica, para uma pessoa diabética, eu posso pegar este gene humano e colocar ele agora, ó, no DNA bacteriano em verde. Então, eu consigo tirar o DNA, uma parte do DNA humano, e colocar dentro de um cromossomo bacteriano. Olha só o que vai acontecer. Nosso vídeo voltou aqui. Então, né, peguei o DNA humano, né, o gene da insulina, ele foi cortado, né, por enzima de restrição e colocado dentro do DNA bacteriano. E eu posso inserir, né, como a gente pode ver aqui, né, olha só, eu inseri esse plasmídio, esse DNA bacteriano, contendo a sequência amarela do gene humano dentro da bactéria de novo. Por que eu posso fazer isso? Primeiramente, pessoal, porque bactéria consegue se multiplicar muito fácil.
ok? A partir do momento que eu coloquei o DNA humano na bactéria, essa bactéria é uma bactéria transgênica. Tá vendo? É um mecanismo simples de fazer. Corta o DNA humano, né, a sequência que você precisa, coloca no DNA bacteriano, insere na bactéria de novo, está feito um transgênico. Tá? Olha só o que vai acontecer. Essa bactéria, né, contendo o transgene, ela pode se multiplicar rapidamente. A bactéria se multiplica muito fácil. Em questão de horas, eu vou ter uma quantidade de bactérias enorme que vão produzir uma quantidade de insulina muito grande. Tá? Então, isso é, por exemplo, uma utilidade do transgênico. Eu posso pegar o transgênico, né, fazer o transgênico, tem toda a metodologia, e esse transgênico vai me produzir alguma coisa de interesse. Bem? Então, pessoal, todas essas bactérias são transgênicas porque elas têm um DNA humano que foi feito no laboratório, não foi de uma maneira natural. Bom? Outra coisa importante, tá? A técnica de clonagem, né? Uma técnica que teve um grande boom de desenvolvimento na década de 90. E, pessoal, o exemplo mais famoso é da ovelha Dolly. Olha só como a ovelha Dolly foi feita, né? Então, olha só, acompanha comigo. Foi pego o núcleo de uma célula de uma ovelha X. Tá? Então, dessa ovelha, eu tirei o núcleo aqui representado em Y. Okay? De uma outra ovelha, eu peguei o óvulo. Né? Peguei o núcleo de uma ovelha 1, uma ovelha 1 aqui, e o óvulo de uma ovelha 2. O que foi feito na técnica? Tirou-se o núcleo da ovelha 1 e inseriu esse núcleo dentro do óvulo da ovelha 2, que já tinha tido o núcleo retirado. Okay? Então, eu fiz uma fusão, né, do óvulo de uma ovelha 2 com o núcleo de uma ovelha 1 e isso foi implantado no útero de uma ovelha 3. Então, núcleo de ovelha 1, fitoplasma do óvulo da ovelha 2, útero da ovelha 3. Tá? E depois do período de gestação, olha só, nasceu a famosa ovelha Dolly. E por que a Dolly foi considerada um clone? Pessoal, pela técnica que foi usada, a Dolly é geneticamente idêntica à ovelha 1. Se eu usei o núcleo da ovelha 1, eu usei todo o material genético, todo o DNA dessa ovelha para construir a ovelha Dolly. Tá? Organismos geneticamente idênticos, nós chamamos de clone. Tá? Então, a ovelha Dolly, ela foi muito simbólica, porque foi o primeiro animal com muito sucesso a ser feito, né, em laboratório por técnica de clonagem. Okay? Então, olha as informações. Ó. Resumo, os cientistas pegaram o óvulo comum de ovelha e esvaziaram seu núcleo, a parte que contém todo o material genético. O DNA retirado de uma célula da região mamária de uma ovelha adulta foi implantado neste óvulo. O embrião artificial, né, foi gerado a partir desse encontro. Implantado em outra ovelha, deu origem à ovelha Dolly em julho de 97. Okay? Então, a ovelha Dolly foi geneticamente idêntica ao clone da ovelha que forneceu o núcleo, o DNA. Okay? Ela tinha aparência normal e era capaz de se reproduzir de forma convencional, provando, né, que a técnica foi bastante aceita, a técnica foi dominada e ela poderia ser reproduzida, né, em laboratório. Okay? No entanto, em fevereiro de 2003, a ovelha teve de ser sacrificada em razão de graves doenças. Por que ela foi sacrificada? Pessoal, vamos pensar o seguinte. Olha só. Se eu peguei o núcleo da ovelha para fazer o clone, a Dolly nasceu com a idade celular dessa ovelha. Né? Então, por exemplo, se foi pego, né, o núcleo de uma ovelha que tinha 3 anos de idade, por exemplo, então a Dolly já nasceu com a idade celular de 3 anos, porque as células envelhecem. Né? A cada mitose, a cada crescimento celular, eu tenho uma marca de envelhecimento. Então, no caso da Dolly, ela teve que ser sacrificada porque ela começou a envelhecer muito rápido, porque ela já nasceu com uma idade idêntica à da primeira ovelha. Ok? Então, isso foi bastante importante e nós vimos já em diversas edições do Enem várias questões sobre clonagem e sobre a metodologia da clonagem.
Tá? Então é importante que você entenda aqui o jeito que a clonagem foi feita. Né? A ideia é de você pegar o núcleo de um organismo, colocar esse núcleo, esse material genético, no óvulo, né, de outro organismo, e esse óvulo ser implantado num terceiro, gerando um clone. Okay? Recentemente, né, foi feita a primeira clonagem de primatas, um chimpanzé, mostrando que desde 97 até os dias de hoje nós temos a evolução da técnica, que né, o chimpanzé, que foi clonado recentemente, é muito mais complexo, seria muito mais difícil do que clonar uma ovelha. Tudo bem? E pessoal, outra tecnologia, né, muito importante, de muito nome nos dias de hoje, são as famosas célula-tronco. Okay? Primeiramente, vamos identificar o que é uma célula-tronco. As células-tronco são células indiferenciadas, ou seja, células que não escolheram seu destino, não se tornaram uma célula adulta, e que possuem a capacidade de, primeiramente, autorrenovação. O que significa isso? Isso é importante. Pessoal, autorrenovação seria a capacidade da célula de realizar uma mitose e continuar sendo uma célula-tronco. Então, imagina o seguinte, eu tenho uma célula-tronco, ela se divide em duas por mitose, uma dessas células vai originar um outro tecido, uma outra célula adulta, e essa aqui continua sendo uma célula-tronco. Tá? Essa é a capacidade de renovação. Okay? E, além de se renovar, tem a capacidade de diferenciar em outras células. Okay? Então, olha o nosso exemplo aqui de uma célula-tronco adulta da medula óssea. Essa célula-tronco aqui, adulta, célula-mãe, ela pode originar tanto uma célula mieloide, que aí vai originar glóbulo vermelho, hemácia, plaqueta, neutrófilo, ou originar uma célula linfóide, que vai dar origem aos linfócitos. Então, aí eu tenho uma ideia de célula-tronco, né? Porque ela consegue se autorrenovar e formar demais células do sangue, por exemplo. Okay? E por que isso tem sido tão importante? Pessoal, nós temos 3 tipos de célula-tronco. Isso é muito importante que você tenha noção. Tá? Nós temos, primeiramente, a célula-tronco totipotente. Tá? Essas aqui são células-tronco do embrião, bem no início do desenvolvimento do embrião, e essas células têm uma capacidade embrionária ilimitada. Elas podem formar virtualmente qualquer tecido. Tá? Consegue formar o indivíduo inteiro, pode formar um neurônio, pode formar uma célula muscular, pode formar células da placenta. Tá? Então, nós temos aí essas células totipotentes, né? São células bem do início do desenvolvimento, capacidade total. Nós temos as células-tronco pluripotentes, que ainda é uma célula-tronco embrionária, mas com uma capacidade um pouquinho limitada. Tá? Ela consegue formar, tá, alguns tecidos, tá, alguns folhetos embrionários, mas não consegue formar os anexos. Tá? Então, ela consegue, por exemplo, formar um neurônio, uma célula muscular, uma célula da pele, mas, por exemplo, ela não teria capacidade de formar um organismo inteiro, não teria capacidade de formar uma placenta, porque ela perdeu um pouquinho dessa capacidade de tronco. Okay? E nós temos as células-tronco multipotentes, tá? Que são células, pode ser embrionárias ou principalmente adultas, com uma capacidade bastante limitada de diferenciação, e, no entanto, ela só pode formar alguns tipos de célula, como a gente acabou de ver, célula da medula, da célula do sangue, né? Na medula óssea, nós temos células-tronco. Tá? Essas células-tronco só conseguem formar células do sangue. Tudo bem? Pessoal, em teoria, né, a gente poderia, de repente, usar células-tronco de embriões, né, para fazer regeneração de tecidos, novos órgãos para transplante, regeneração de medula óssea, ok? No entanto, é sempre importante lembrar que a gente tem uma questão ética, né, e uma questão legal, de legislação, do uso ou não de célula-tronco humana. No entanto, muito recentemente, tá, alguns trabalhos têm mostrado que a gente pode usar essas células-tronco já em pacientes, né, como, por exemplo, esse trabalho aqui que mostrou que o uso de célula-tronco conseguiu regenerar, né, partes do olho, né, que sofreram aí alguns problemas. Então, antes do tratamento, 3 pacientes aqui, paciente 22, 26 e 46,
antes do tratamento com célula-tronco e depois do tratamento. Você pode perceber que houve uma regeneração muito importante, ok? E, pessoal, hoje em dia a gente tem uma técnica muito importante, que é induzir uma célula normal a voltar a ser uma célula-tronco, que nós chamamos de célula-tronco pluripotente induzida. Essa técnica é tão revolucionária, é tão bacana, que ela rendeu um prêmio Nobel em pouquíssimo tempo. Né? O que acontece? Eu posso pegar, por exemplo, uma célula da pele de um indivíduo, no laboratório fazer uma combinação de infecções virais contendo genes como SOX2, CMYC, tá? A OCT4, que faz com que essa célula volte ao estado tronco. Tá? Então veja a diferença. Ao invés de pegar uma célula tronco, eu posso pegar uma célula adulta e fazer ela voltar a ser célula tronco. A partir do momento que ela voltou a ser célula tronco, eu posso no laboratório fazer ela virar o que eu quiser. Se as combinações no laboratório forem adequadas, essa célula tronco pode ser fígado, pode ser o intestino, pode ser pâncreas, pode ser neurônio, pode ser sangue. Eu posso, no laboratório, guiar essa célula para se tornar o que eu preciso. Tá? Então, olha só, células adultas são retiradas e reprogramadas para voltarem a ser célula-tronco pluripotente e com capacidade de formar novos tecidos. Tudo bem? Então, pessoal, essa foi uma dica muito importante sobre a questão de biotecnologia, que é um assunto recorrente. Ok? Então, dê uma olhada nessas 3 técnicas que a gente discutiu: clonagem, transgênico e células-tronco, as metodologias e o que ela pode nos ajudar no futuro. Tá bom? Boa sorte com o Enem, conte sempre com a gente. Até a próxima.